Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Sem demora, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Cadê, Radassa? Travou. 2 Reis, capítulo 4. Aleluias. Obrigado. Amém? A partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhes disse: o que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aí. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor a tua bênção. Meu Deus, quebra grilhões aqui nessa noite. Restaura, meu Deus, ministérios. Restaura, meu Deus, palavras proféticas. Restaura, ó Deus, projetos, ó Deus, que foram engavetados. Quebra, meu Deus, os grilhões, quebra as amarras, meu Deus, envia, meu Deus, o milagre, envia a palavra profética. Meu Deus, nós sabemos que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Por isso, Deus, venha nos encher nessa noite. Meu Deus, leva cativo agora o pensamento, todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar, querido, no seu lugar. Nessa noite eu quero que você preste atenção em algo extraordinário da parte de Deus, que fala nesse texto da palavra de Deus. É uma grande revelação de Deus para nós. Porque se nós analisarmos o que aconteceu, aleluia. Senhor. A Bíblia nos diz que a história da viúva era uma história poderosa, uma história de milagres extraordinário. Porque aquela viúva, né, ela não tinha aparentemente nada. Ela tinha um pouco de azeite. E aquele azeite, humanamente falando, não ia fazer aquilo que era necessário para a vida dela. Deus não trabalha com as nossas limitações, com os nossos limites. Deus trabalha por fé. Deus trabalha não de acordo com a nossa capacidade humana. Deus trabalha com a capacidade dele. E ele capacita a quem escolheu. Então, quando nós entendemos isso,
quando nós verdadeiramente entendemos, deixa eu desligar isso. Quando nós verdadeiramente entendemos que Deus, Ele é especialista em transformar situações de escassez, de miséria, de ruína, Ele pode trazer a pessoa, porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que o Senhor tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes da terra. É Deus que faz todas as coisas. No entanto, existem coisas na nossa vida que nós precisamos ter atitude. E esse texto aqui nos fala de algumas atitudes que aquela mulher, ela precisou fazer, ela precisou se organizar no sentido de obediência à palavra de Deus. Porque, na verdade, ali Eliseu, no Antigo Testamento, o profeta, ele era a boca de Deus. Então, quando o profeta liberava uma palavra, é a palavra de Deus que vinha e se personificava em milagres. Mas o mesmo Deus que Eliseu servia é o Deus que eu e você servimos. Posso ouvir um amém? Amém. Então, a história da viúva e do azeite é uma das mais poderosas demonstrações de que Deus é especialista em transformar a escassez, em abundância, o desespero em esperança, e a escravidão em libertação. Então, quando aquela mulher estava vivendo os piores momentos da vida dela, talvez muitos que estão aqui ou que vão nos assistir, estão nos assistindo, pode estar vivendo um momento muito difícil na sua vida, assim como aquela viúva. Ela estava endividada, seu marido estava morto, e agora os credores vieram buscar os seus 2 filhos, ou seja, ia levar ele como escravos. E como aquela mulher ia viver? Possivelmente ela ia morrer, porque quem sustentava ali ainda eram os 2 filhos dela, e o tempo era um tempo de escassez. Talvez muitos estão vivendo um tempo de escassez. O Brasil tem vivido um tempo de escassez. Muitas pessoas estão passando necessidade, muitas, milhares, e a tendência não é de melhorar, humanamente falando. Mas como que nós, servos de Deus, vamos nos comportar diante disso? Nós temos que viver por fé, e não de acordo com a crise. Porque se realmente nós servimos a Deus, se realmente nós cremos, Ele é fiel para nos sustentar até mesmo no deserto. Assim como Deus sustentou 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas ali naquele deserto, Ele também há de nos sustentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Seu marido havia morrido, as dívidas se acumularam, e os credores estavam prestes, a levar os seus 2 únicos filhos como escravos para quitar o débito. Ela não estava apenas enfrentando uma crise financeira, ela estava diante de uma perda familiar. Além de ter perdido o seu marido, agora viúva, agora estava perdendo os seus 2 filhos. Então, perdendo a sua dignidade, o seu futuro. Mas quando tudo realmente parecia perdido, aí é que Deus entra em cena na vida daquela mulher. Nessa noite o Senhor quer entrar na cena da sua vida e mudar a realidade. Deus quer transformar a realidade não só para você, mas para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e você viva, sirva como um testemunho que Deus é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que a libertação ela começa quando nós começamos a clamar. Olha o que o texto diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Eliseu ali representava o próprio Deus. Então ela clamou a boca de Deus. E muitas vezes nós, o que fazemos? Nós simplesmente cruzamos os braços. A situação está ruim, a situação está difícil. Muitas vezes alguns entram numa depressão,
mas não tem coragem de clamar a Deus, não tem coragem de buscar a Deus. Busca muitas vezes, né? Não que seja errado você buscar um médico ou tratamento de depressão, não estou falando nada disso, mas às vezes nós colocamos a expectativa muito mais nos médicos do que no próprio Deus. Eu não estou falando que você não deva fazer tratamento. Sim, o Deus deixou os médicos, a ciência, para quê? Para nos ajudar também. No entanto, às vezes o que você está precisando não é de um médico, é de clamar, porque a situação, ela pode ser mudada no poder de um clamor, no poder de uma oração. A situação, ela pode ser transformada a partir do momento em que eu verdadeiramente clamar ao Senhor. Aquela mulher viúva, ela clamou a Eliseu. Ela não se conformou com a situação. Ela clamou. Muitas pessoas permanecem presas porque se acostumaram com as suas correntes. Certa vez eu vi uma ilustração que falava assim, que tinha um jumentinho, que ele sempre vivia amarrado. Ele sempre vivia amarrado. E aí, ele estava tão acostumado a ser amarrado, que o seu dono amarrou ele numa simples linhazinha, e ele podia sair correndo com aquela linhazinha ali, mas ele estava tão acostumado com aquela situação de prisão. Muitos estão como esse jumentinho, numa situação de prisão, não sabendo que ao seu clamor, Deus já te deu a libertação, Deus já te deu a palavra, uma palavra de incentivo para que você saia da situação que você está. Mas onde você tem buscado? Onde verdadeiramente você tem colocado o seu coração? Onde você está buscando? Qual tem sido a sua fonte? Qual tem sido, onde você tem buscado? Alguns não têm buscado na fonte genuína, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós verdadeiramente clamarmos e buscarmos a presença de Deus, Ele sim se levantará em nosso favor. Jó disse certa vez: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó tinha perdido todos os seus filhos, Jó tinha perdido os seus bens, Jó tinha perdido a sua saúde, estava leproso. Que situação de Jó! Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Até sua mulher mandou ele amaldiçoar o próprio Deus e morrer, e ele disse: mulher, você é louca. Então, às vezes, né, nós temos que saber a qual Deus que nós servimos. Temos que ser fiéis em tempo e fora de tempo, porque o clamor, querido, de um servo de Deus, ele move os céus. O mesmo Deus que ouviu aquela viúva, Ele continua ouvindo aqueles que clamam hoje. Amém, igreja? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Deus sempre começa com aquilo que você já tem. É muito importante a gente atentar aos detalhes. Quando Jesus mandou os discípulos, né, alimentar aquela multidão, Jesus sabia que não tinha quantidade suficiente. Mas Jesus fez aquilo para quê? Para que eles tivessem fé e ousadia. Dê-lhes voz de comer. Jesus sabia, irmãos, que eles não tinham quantidade suficiente para alimentar aquela multidão. Mas Jesus, o que Jesus fala assim? Manda assentar todo mundo. E o que Jesus pergunta? O que vocês têm nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus nunca vai multiplicar do nada. Ele vai começar com pouco que você tem.
Aquele talento seu, pouquinho que você tem, ele vai começar a trabalhar em cima desse talento. É o recurso pouco que você tem, ele vai começar a trabalhar em cima do pouco. Mas isso exige o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que entender que as coisas não vêm muitas vezes da forma como a gente gostaria. E mesmo quando as coisas não vêm da forma como a gente gostaria, a gente tem que permanecer fiéis a Deus. Ó Senhor, eu gostaria que fosse assim, mas se não foi assim, louvado seja o teu nome. Aumente a minha fé, renova a minha mente, renova o meu coração, para que eu não perca o Senhor de vista. Porque algumas lutas e algumas tribulações que alguns enfrentam têm afastado a pessoa de Deus. E na verdade Deus permite as lutas e as provações, não é para você se afastar de Deus, pelo contrário, é para saber o que está no seu coração, até onde você é fiel com Ele. A Bíblia nos diz lá que Deus permitiu que todo o povo fosse para o deserto para saber o que estava no coração do povo. E o que estava no coração do povo? Murmuração, desobediência. Então qual é a atitude que você tem tido diante das provas, diante dos desertos? É murmurar? É desobedecer? O resultado disso os irmãos sabem, é morrer no deserto. Quando você está na prova e você começa a murmurar, quando você está na prova lá no deserto e você começa a desobedecer, a Bíblia diz que o povo era um povo de dura serviço, um povo que não se prostrava, um povo que não reconhecia, falta de gratidão, porque eles queriam voltar para o Egito. Desonra a Deus, ingratidão, desobediência, fizeram com que mais de 2 milhões de pessoas morressem no deserto. E apenas 2 que saíram do Egito puderam entrar na terra. Então, sabendo disso, qual que vai ser a sua atitude? Não murmure, não seja ingrato, obedeça, seja obediente à palavra, honre a Deus acima de tudo e de todos, coloque-o no lugar que Ele merece, que é o altar do nosso coração. Deus não aceita qualquer coisa de nós. Deus não aceita você de qualquer jeito. A Bíblia sempre fala de primícias, de primeiro, do melhor, é o que nós temos que fazer para Deus e oferecer para Deus. Deus não aceita resto, porque Deus não é Deus de resto. É tanto que quando você vai para o Antigo Testamento, você pega o livro de Levítico, de Deuteronômio, e você vai ver lá os sacrifícios. Os animais que eram impuros não poderiam ser sacrificados. Os animais que eram mancos não poderiam ser sacrificados, ou seja, que eram defeituosos, não poderiam ser sacrificados. Aí você acha que Deus mudou? Não. Lembra de Caim e Abel? Os dois trouxeram oferta diante de Deus, mas a oferta de Caim, Deus não aceitou. Porque primeiramente Deus rejeitou a Caim. O texto diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Porque primeiramente Deus se agrada de nós, para depois se agradar do que nós oferecemos. É por isso que muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas, porque primeiramente nós estamos sendo desaprovados diante de Deus, por causa da motivação do nosso coração. A motivação de Abel era diferente da motivação de Caim. O texto nos diz que Abel pegou das primícias, dos primogênitos da sua criação, e trouxe o melhor e ofereceu a Deus. No entanto, Caim pegou uma oferta.
pegou uma oferta. Ele não teve o zelo de oferecer aquilo que era melhor para Deus. O nosso Deus não recebe qualquer coisa. Infelizmente se enraizou por causa de origem, né? Não vou falar o nome, porque nós herdamos uma origem de que não, tudo que você fizer para Deus de qualquer jeito tá bom. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Vai na igreja do jeito que você está e fica do jeito que você está, porque o importante é você ir. Não é. Só o fato de você vir à igreja não resolve o problema. Sim, é o primeiro passo. É o primeiro passo. No entanto, se não houver uma transformação, sinto muito, tem que haver, primeiramente, arrependimento. Não basta vir, você tem que se dar. Dá primeiramente o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é entregar a sua vida? O que você tem de mais precioso? Não é a sua vida? Porque se você não tiver nela, você não pode fazer mais nada. É ou não é? Morreu aqui agora, acabou. O que adianta você ter dinheiro? O que adianta você ser bonito, você ser feio, ser magro, gordo? Que você tinha muito amigo, você não tinha muito amigo? Não adianta de nada. Primeira coisa, meu irmão, é você estar vivo. E essa vida, esse fôlego, é o Pai que dá. Ele que nos deu, é um dom. A vida é um dom. E o que eu tenho feito dela? Eu tenho feito para o louvor da glória de Deus. Deus sempre começa com o que nós temos em mãos. Eliseu lhe disse: o que eu te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Observe algo poderoso. Deus não enviou o azeite do céu. O azeite já estava lá. Deus usou o pouco que ela possuía. Na verdade, a viúva enxergava apenas uma pequena botija. Mas Deus enxergava um milagre. Lembra de uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem? Esse era o sinal. Elias mandou o seu moço olhar lá 7 vezes. Na última vez ele viu, não, vi apenas uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. Elias disse, o profeta disse: este é o sinal de que a chuva vai descer. Então, às vezes a gente acha que as coisas vêm de coisas grandiosas. Às vezes você acha que a porta que você está esperando se abrir vai vir de um grande nome, de uma grande coisa, e às vezes Deus vai usar o pequeno para te abençoar. E a porta que você desejava tanto que se abrisse, ela se fechou, não porque Deus não ama você, mas é porque Ele está tendo zelo pela sua vida e está guardando você para mais à frente Ele abrir uma porta melhor. A gente tem que confiar e não duvidar do cuidado de Deus. É fácil? Não é. Mas saiba que o Senhor, Ele cuida de nós. Deus não via uma pequena botija, Deus já enxergava um milagre. Aquilo que muitas vezes você considera pequeno é exatamente o que Deus precisa para fazer o milagre. A matéria-prima que Deus precisa para começar um momento histórico de libertação em cada área da sua vida. Moisés tinha o que na mão? Uma vara. Não foi o suficiente para abrir o mar vermelho? Tinha uma vara. Onde que, humanamente falando, uma vara abre o mar? Não tem como. Mas Deus é especialista. Por que Deus não simplesmente abriu o mar, pediu para Moisés tocar o mar? Porque Deus quer ver o agir nosso, a nossa fé. Entende? Senhor, olha como que Pedro foi ousado. Se é o Senhor, permita-me que eu ande também sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Querido,
Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que você não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que eu tenho na minha vida, nesses quase 30 anos de caminhada cristã, foi por fé e foi porque Deus me deu. Não foi a minha inteligência, não foi a força do meu braço, não, foi Deus quem me deu. E por mais que o Senhor tenha nos capacitado, por mais que Deus nos tenha dado inteligências, dons, talentos, a nossa força não é nada diante da grandiosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Muitos não reconhecem e muitos não são gratos, só reclamam. Está cheio de saúde aí, está cheio de força, mas prefere ficar murmurando, dizendo que sua vida é isso, sua vida é aquilo, minha vida não presta, para que viver nesse mundo desse jeito? Não, você está se acorrentando cada vez mais com essas palavras. Pelo contrário, use a sua boca para glorificar a Deus, porque quando um pouco é colocado nas mãos de Deus, ele se torna suficiente. Aleluia. A libertação, ela exige fé e obediência. Vai, pede para ti vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Eliseu deu uma ordem, aparentemente não tinha sentido. Para que eu vou pedir? Eu só tenho um pouquinho de azeite aqui, ó. Só tem um pouquinho na botija, por que eu vou pedir mais vasilha se essa daqui já está sobrando? Ela não questionou. Sabe, enquanto a gente fica questionando demais, a gente não vê o milagre. Lembra de Naamã? O profeta disse: vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Ele disse: para. Lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse aqui. Esse rio Jordão é sujo. Eu não vou fazer isso. Ele continuava leproso. Às vezes, quando a gente fica inquirindo ou questionando demais, a gente continua leproso. Mas quando a gente obedece simples coisas da Bíblia, coisas simples, perdoar, não jurar nem pelo céu nem pela terra, não falar mentira, honrar pai e mãe, honrar a Deus acima de todas as coisas, honrar a Deus com os nossos bens materiais, com as primícias da nossa renda que está lá. Mas não, vou dar dinheiro para pastor não, vou dar dinheiro para a igreja não. Continua leproso. Simples. Continua na miséria, na ruína. Porque não fui eu que estabeleci assim, foi Deus. E hoje nós questionamos, nós não, nós vírgula, muitos questionam a Deus. Porque fulano de tal fez isso, porque aquele pastor fez aquilo, acabou para você, filho. Se você não quiser, o problema é seu. Eu continuo querendo a bênção do meu Pai. Eu continuo querendo a mão poderosa do meu Pai sobre a minha vida. Eu não abro mão de nenhuma unha, porque Moisés disse: olha Faraó, nenhuma unha nossa vai ficar no Egito. Porque Moisés fez vários acordos, querendo fazer vários acordos. Olha, não, deixa as mulheres, não, deixa os gados, não, deixa isso, deixa aquilo. Não, você não está entendendo. Nenhuma unha nossa vai ficar no Egito. O que isso significa? Eu não posso ter minhas mãos, não posso ter nada meu no Egito. Que simbolicamente o Egito é o quê? É o mundo, é os padrões mundanos. Não, o meu padrão é celestial, porque eu sou cidadão do céu. Amém, igreja? Nós não somos da terra, nós somos verdadeiros ET, são os crentes. Esses ET que está aparecendo aí é capeta.
Fique esperto. Muita Starlink, muita coisa, eles estão, tudo isso aí é por causa de uma janela, né, para uma porta que eles estão querendo abrir, para que todos, né, achem isso normal. Por quê? Porque quando a igreja sumir, for o ZT. Aí eles vão continuar não acreditando. E aí a grande tribulação virá sobre a terra. 7 anos. Deus é Pai. Misericórdia. Não queira viver aqui para estar vivendo isso. Por isso que nós temos que nos preparar. Então, amado, nós temos que colocar nossa vida em ordem. Por quê? Porque se aquela mulher começasse a questionar Eliseu, para que eu vou ficar incomodando os meus vizinhos? Aqui já é suficiente. Ô profeta, aqui já tem alguns vasilhinhos aqui, ó. Não questione a palavra de Deus. Lembra de Elias? E a viúva? Mais uma viúva aí, né? De Sarepta. Mulher, dá um pouquinho. Faz um bolo pequeno para mim. Não, meu senhor. Eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. O decreto era de morte. Mas então Elias liberou uma palavra, a boca de Deus liberou uma palavra. Não, presta atenção. Faz um bolo pequeno para mim. Depois o que sobrar, você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. A farinha não vai faltar, nem o azeite também. Enquanto não houver chuva sobre a terra, não vai faltar. O que a mulher fez? Ela questionou? Não. Ela obedeceu. O que tem de crente questionando aí? Porque na Bíblia, porque eu não creio assim, eu não vou fazer assim, eu não vou obedecer. Ou você é, ou você não é. Ficar em cima do muro, você vai ser vomitado. Essa que é a realidade. Os mornos, eu vomitarei. Ou seja, aquela pessoa que sempre está em cima do muro, ela nunca se decide se está na igreja, se está no mundo. Ela nunca se decide se ela obedece, se ela desobedece. E o texto diz, antes fora frio do que morno. Porque os mornos eu vou vomitar da minha boca. Isso é muito, 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 muito pesado. Mas é um decreto que saiu da boca do próprio Jesus para a igreja. Essas palavras que estão lá em Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas, não foi para quem não é crente, não. Ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia, que isso, cada igreja lá, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, cada uma das 7 igrejas ali, elas simbolizam um tipo de igreja que existe hoje. E que igrejas são? Pessoas que estão dentro das igrejas, que muitas vezes estão mornas, que muitas vezes perderam o primeiro amor. Então o alerta lá é para cada um tipo de gente que se encaixa lá. E tem também umazinha lá, que ela foi fiel em todo o tempo. E aquela fielzinha lá, que foi fielzinha em todo o tempo, era a única que entrou numa tribulação de 10 dias, está lá escrito. Isso quer dizer o quê? Que crente fiel também entra em prova. Passa por luta. Mas se permanecer fiel até o fim, o Senhor vai dar uma coroa da vida, aleluia. Então nós temos que entender isso. Deus ainda procura pessoas dispostas a obedecer mesmo quando não entende. E em último lugar, o azeite só parou quando faltaram os vasos. Então o azeite parou, 2 Reis 4:6. O azeite não acabou porque Deus ficou sem poder. Quero dizer para você, querido, que Deus nunca vai ficar sem poder. As coisas só param de acontecer
quando Deus quer e quando Ele mesmo liberou a palavra, porque Ele disse assim: trazei-me muitos vasos. Enquanto tinha vaso, o azeite multiplicava. Faltou vaso. Por quê? Porque a própria palavra que foi liberada, entende? A palavra que foi liberada vai multiplicar o azeite, mas preciso muitos vasos vazios para serem cheios. O azeite parou porque não havia mais espaço para recebê-lo. E essa mensagem é uma mensagem poderosa para mim e para você, porque muitas vezes Deus deseja derramar mais unção, mais graça, mais cura, mais libertação, mas faltam vasos disponíveis, faltam pessoas vazias para receber o azeite de Deus, porque o azeite representa a presença e a unção do Espírito Santo. E onde há espaço para Deus agir, Deus continua fluindo. Só que Jesus, certa vez, disse aos discípulos, aqui eu termino: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E os discípulos achavam que Jesus não tinha onde morar. Jesus era o Rei dos Reis, o dono do ouro e da prata, o Senhor que criou tudo através da sua palavra. Ele não tinha onde dormir. Se ele quisesse dormir nas nuvens e os anjos ficar segurando ele, ele ia dormir onde que ele quisesse. Se ele quisesse ir para o paraíso que ele havia escondido, se ele quisesse voltar para o Éden, onde que ele mesmo escondeu para Adão não voltar, ele iria. E ele não tinha onde reclinar a cabeça? Não, ele estava falando do coração do homem. Que a raposa tem covis, ou seja, o inimigo tem achado muito lugar para morar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, viremos e faremos morada. E naquela vida daquela viúva, a libertação ela foi completa, porque no final, quando ela voltou para o profeta e disse o que tinha acontecido, e que ele falou: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Deus não apenas resolveu o problema dela, Ele deu provisão para o futuro. Deus não quer só resolver o seu problema de hoje, Ele quer te dar uma provisão, uma esperança de futuro. A dívida foi paga, os filhos foram preservados, a família foi restaurada. Esse é o padrão de Deus. Deus nunca quer fazer o menor para você. Por isso que nós não podemos nos conformar, porque Deus não faz milagres pela metade. O problema é que muitas vezes nós não obedecemos de forma completa. Imagina só, quando Deus mandou Josué para Jericó, Deus deu as coordenadas para Josué, sim ou não? Sim ou não, gente? Deus não falou para Josué: vai, eu já te entreguei a terra. Tá, entregou meio assim, né? Presentezinho meio de grego, né? Porque tinha que derrubar o gigante, tinha que enfrentar lá aqueles povos todos. Enfim, mas Deus deu. Mas quando Deus mandou Josué para Jericó, Deus deu instrução: ó, você vai dar 7 voltas. E se ele tivesse dado 6? Jericó tinha caído? Às vezes a bênção não vem completa porque você só quer obedecer pela metade. E Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios. Então a minha oração é para que Deus abra os seus olhos. E se você estiver vivendo uma vida quebrando algum princípio da palavra de Deus, que Deus abra os olhos do seu entendimento, que você se arrependa dos seus maus caminhos. Todos nós temos que nos arrepender diariamente, para que possamos achar graça diante do nosso Deus. Fique de pé. Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos.
ainda existem muitas pessoas escravizadas. Infelizmente, até dentro das igrejas. Pela ansiedade, pelo medo, pelas dívidas, pelo pecado, pelos vícios, pela depressão, pela falta de esperança. Mas o mesmo Deus que multiplicou o azeite daquela viúva, Ele continua operando milagres hoje. Talvez você olhe para dentro de si mesmo: eu não tenho nada, como aquela mulher falou. Deus pergunta hoje para você: o que você tem em casa? Talvez seja uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para Deus agir, quebrando cadeias, quebrando correntes na sua vida. Pai, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor e pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Se há algo em nossas vidas que é impedimento para o Senhor agir, para nos abençoar, abra os nossos olhos espirituais, meu Deus. Perdoa-nos, meu Pai. Se herdamos, ó Deus, dos pais, dos antepassados, que seja quebrado hoje, meu Pai. Todo mal, meu Deus, toda herança maldita, o Senhor já levou lá na cruz e o Senhor se fez maldição para nos dar a bênção. Gálatas capítulo 3, que o Senhor se fez anátema para que nós fôssemos abençoados. Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para quebrar a maldição da lei que estava sobre os filhos das trevas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, que o jugo seja despedaçado pela unção. Renova nossa mente, renova nossa força, renova as nossas vidas, dá-nos saúde física, espiritual, emocional. Abençoa, meu Pai, o nosso trabalho, os negócios, que tudo como colocarmos as nossas mãos, que abençoado seja, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui, os que estão nos assistindo em casa. Obrigado, meu Deus, pela tua bênção, que enriquece e não traz consigo dores. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa, meu Deus, os dízimos, as ofertas e a vida de cada irmão e irmã que tem sido, ó Deus, coluna de sustento, que não tem sido como as ondas do mar instáveis, mas que tem sido coluna. Coluna não é instável. Coluna, ela é firme para ficar dando sustentação. Que as colunas deste ministério, ó Deus, financeiro, que permite que nós continuemos, ó Deus, pregando a palavra aqui neste lugar, tenhamos um lugar para disseminar, divulgar, expandir a mentalidade do reino, que eles sejam ricamente abençoados, com a prosperidade do Senhor, com a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos livra dos acidentes. Abençoa-nos, ó Deus, em cada área da nossa vida. Repreenda toda enfermidade. Se tem alguém enfermo, que seja curado agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos têm liberdade, você pode trazer o seu dízimo, sua oferta, e depois está liberado, em nome de Jesus. Amém.